enquanto os colegas entram, né? Muito bem. Estão animados? Uma nova semana, última semana do mês de outubro. Senhor, ano terminando, né? Temos aqui câmera ligada Giovana, apenas. Cadê os outros, meus parceiros aí da câmera ligada? Cadê meus parceirinhos? Aí, Letícia, obrigada. Quem mais vai ser meu parceiro aí de câmera ligada? Meus jovenzinhos e minhas jovenzinhas. Kalena está entrando. Opa, deixa eu admitir aqui. Bom dia. Bom dia! Ai, que bom dia! Com sono, meu Deus! Vocês dormiram bem? Tem certeza? Estão animados para a semana iniciando? Ai, sim, isso aí, gostei. Sim, animados sempre. Então, vamos dar início com apenas 14 alunos mesmo. À medida que a gente vai começando, os colegas vão entrando também, a gente dá continuidade, certo, alunos lindos? A Carla está conectando, ok. Joia. Maria Fernanda também já está por aí. Então, um bom dia a todos vocês. E nesse momento nós pedimos ao nosso... Bom dia. Bom dia, linda. Bom dia. E nesse momento pedimos ao nosso bom Deus por mais uma semana iniciando, pelo mês que está terminando. A gente pede, a gente agradece, né? A gente entrega a nossa vida toda a Ele, entrega o nosso dia todo a Ele, entrega este ano todo no colinho de nosso Deus. Entregamos também a nossa família, os nossos amigos, todas aquelas pessoas que estão passando por algum probleminha de saúde, né? Fazendo algum tratamento. A gente coloca sempre aí pela Selma, mãe da nossa colega Yasmin, com todos os outros que também passam por esse tipo de tratamento. Colocamos os desempregados, as pessoas que estão enlutadas pelos seus entes queridos. Não sei se tem alguém aí que está fazendo aniversário hoje. Tem? Tem algum aniversariante aí presente, de 15 participantes? Tem ou não tem? Ninguém. Não? Tivemos na sexta, né? Então, hoje não temos. Se tiver durante a semana, vocês coloquem como intenção, tá? Então, a gente coloca aí o que vem no coração de vocês, seja a intenção que for, um pedido, um agradecimento. Saibam vocês que Deus está conectado a nós nesse momento. Aliás, Ele está conectado a nós a todo momento. Nós que precisamos estar conectados a Ele. Então, nós, nesse momento, estamos conectados a Ele, no momento de oração, que a gente entra essa sintonia, tem um telefone de Deus aí, um celular de Deus, através da oração. É a maneira da gente se conectar com Ele. Então, vamos colocar o dia de hoje, as aulas de hoje, todas as aulas que vocês terão no dia de hoje, para que se sintam animados, fortalecidos, abençoados e também iluminados. Amém? Amém? Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ontem foi dia de Santo Antônio Galvão, acho que a Kalena é dessa comunidade, não é, Kalena? É ou não? Se eu estou enganada? Se eu não estou enganada, eu acho que a Kalena é da comunidade em Porto Real, chamada Santo Antônio Galvão, não é não, Kalena? Sim, é aqui do lado de casa. Ah, do lado da sua casa, eu lembrei disso, que a Ana Clara é da Nossa Senhora das Dores, né, Ana Clara? Eu não sei a Maria Fernanda. Sim, Maria Fernanda eu não sei, porque a Maria Fernanda é nova para nós, não sei aonde mora, se é participante, né, Maria Fernanda? Muito bem, mas a Kalena eu lembrei. Primeiro santo brasileiro canonizado foi Santo Antônio Galvão, ontem foi o dia dele. Muito bem, amores da minha vida, temos tarefas para corrigir. Eu pensei em corrigir primeiro a regência verbal, as páginas da apostila onde
Tem o último conteúdo que a gente viu na semana passada, regência verbal, e depois a gente corrige o restinho da interpretação. Oi, diga. Desculpa te interromper. Você já liberou a nota do artigo de opinião? Só se eu já corrigi. À medida que eu vou corrigindo, eu vou liberando. Eu não dei conta de muita correção esse final de semana, não, gente. Eu acho que o seu ainda não, minha princesa. Eu corrigi só um pouquinho no sábado, na parte da manhã, todinha peguei, mas nono ano eu estava um pouquinho atrasada. De vocês, eu peguei um grupo, mas um grupo pequeno, tá? Depois eu olho com mais calma aqui o pacote de redação. Enquanto a gente abre aqui um cronograma rapidinho para lembrá-los, sempre, todas as minhas aulas eu gosto de iniciar com um cronograma, como um lembrete. Oi, Arthur Rios, bom dia. Então, vamos lá, 8º ano, quem eu já corrigi, olha, redação, artigo de opinião, que eu já enviei. Já enviamos, Gabi? Já. Gabi me ajuda a lembrar. Arthur Noronha, Carla, Gabriel Vieira, Giovana, Isabela, João Guilherme, Calena, Letícia, Marcelo, Mariana. Esses eu já corrigi e já enviei. Mas tem muitos aqui que já me entregaram, mas eu não corrigi, tá? E tem alguns que não fizeram, não enviaram. E assim estamos em redação, tá? Redação vocês têm que me dar um tempinho, porque é mais demorado corrigir assim pelo computador, devido às correções, às observações que eu gosto de fazer, então eu demoro. Bom, português. Lembrando da nossa atividade avaliativa vai ser na outra semana, tá? Dia 5 de novembro. Esta semana eu vou montar uns exercícios, como eu fiz com o 6º ano, que do 6º ano já é essa semana, a atividade avaliativa de vocês é na outra, né? Então, eu vou montar uns exercícios de revisão no Word e vou enviar para vocês fazerem, e nem que a gente pegue, se a gente estiver um pouquinho atrasado, nem que eu pegue uma aulinha extra aí, não sei como é que vocês estão, só para eu fazer a correção com vocês, tá bom? Mas eu vou me organizar para esta semana, no máximo segunda-feira. Temos a segunda-feira também, porque dia 5 é quinta, eu acho, né? Então, temos esta semana um pouquinho para eu dar conta da regência verbal, e na outra semana, até segunda-feira, estourando terça, eu monto exercício de revisão para correção. Antes da atividade avaliativa, vocês terão um exercício revendo aí, tá bom? Então, só lembrando que a Eureka, o capítulo 12, o prazo terminou, se alguém ainda puder fazer, claro que não vai ter a mesma pontuação, mas eu ainda recebo, tá? Deixa eu só fazendo a correção. Então, vamos abrir a apostila para a gente não perder tempo, e já eu digo quem ainda não fez a Eureka, hein? Abram na página 68, no Recapitulando, regência verbal. Apostila, página 68. Lembrando que a regência verbal, o próprio conteúdo já fala, regência verbal. Então, o termo regente será sempre o verbo, em que esse verbo pode ser, a gente trabalha a transitividade dele também. Pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ou intransitivo, até mesmo bitransitivo. Vocês têm aí no caderno alguns verbos, poucos verbos, porque no material de vocês tem apenas 2, nós vamos ver hoje um outro verbo que também apresenta a regência dele, né, mostrando a transitividade. A regência é demonstrada através da transitividade, se eu uso a preposição ou não uso a preposição. Termo regente é o verbo, termo regido é aquele complemento ou não, é a palavra que vem seguindo, né? É o termo regido. Então, vamos lá. É página 68. Tá bom. Aqui de fixação. Só um instantinho, alunos, senão vocês vão ver a respostinha aqui. Essa é 68? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Regência verbal é a relação entre um verbo transitivo,
que é o termo regente, e seus complementos, que são os termos regidos. Os complementos também são conhecidos como objetos e podem ser classificados em diretos. Claro que os diretos, todos vocês sabem, são aqueles que não são regidos por preposição. E os indiretos, que já têm as preposições, são os termos regidos por preposição. Aqui temos um exemplo: este espetáculo sempre agrada ao público. Ele agrada, que é o verbo, é o termo regente, aquele que rege, que comanda, que dá ordem. Lembrem do rei, que eu dei o exemplo a vocês. Ele agrada a quem? Ao público. Então, nós temos o termo regido ao público, que é aí um objeto indireto regido pela combinação da preposição a mais o artigo definido o. Quem agrada a alguém, né? No caso aqui, pedindo a preposição. Não agrada alguma coisa, agrada a alguém. Então, no exercício de fixação, que concordância verbal a gente ainda vai ver hoje. Opa, aqui é concordância, peraí, aqui é concordância verbal. Vamos para o número 2, que é de regência verbal. Para quem faltou ou quem ficou perdido, quem não olhou o slide, eu selecionei alguns números para os alunos trabalharem, para a turma trabalhar em casa como tarefa. Observe as orações a seguir e responda a que se pede. Opa, peraí que o Gustavo está querendo entrar aqui. Alunos e professores desejavam as férias de final de ano. Oh, que delícia, hein? Segunda frase. O microscópio permite ao cientista enxergar as células. Então, aqui nós temos duas frases, dois períodos, e vamos ver aqui. Responda ao que se pede. Letra A. Peraí, que eu passei demais. Identifique os termos regentes e os termos regidos nas orações. Então, vamos ver na primeira oração. Quem quer responder, por favor? Lembrando que quem responder uma, eu peço que dê oportunidade para os outros, tá? Gustavo, que bom te ver, Gustavo. Se ligar a câmera, para mim vai ser melhor ainda, mas se não puder, não tem problema. Bom saber que você está aí no nosso meio, hein? Atenção aí nos nossos cronogramas, tá, meu benzinho? Vamos lá. Quem quer responder a letra, número 2, a letra A? Posso responder, professora? Pode, diga aí. Da primeira frase eu coloquei: desejavam, termo regente, e as férias de final de ano é o termo regido. Perfeito. Na segunda frase, permite é o termo regente, e ao cientista enxergar as células é o termo regido. Ok, muito bem, Carla. E aqui tem uma outra questão também, porque eles já puseram aqui o verbo enxergar em dois sentidos, né? No sentido, vamos dizer assim, meio que substantivado, e depois coloca ele sozinho num sentido de verbo, né? Uma palavra aí que tem substituição. Então, vamos ver. Alunos e professores desejavam as férias de final de ano, certinho. Desejavam é o verbo, desejavam é o termo regente, as férias de final de ano é o termo regido. Desejavam o quê? As férias de final de ano. Quem deseja alguma coisa. Ele pode também desejar a alguém, claro, mas aqui dentro do contexto ele só deseja alguma coisa. No caso aqui, se tivesse que explicar quanto ao termo regido, o termo regente é um verbo transitivo direto. Nesse contexto, né? Mas não precisa explicar nada aí, é só isso aí. O que é termo regente, o que é termo regido. Na número 2, que ele complicou um pouquinho, vamos dizer assim. O microscópio permite ao cientista, permite a alguém, né? No caso. Então, permite ao termo regente, permite. Termo regido, primeiro seria ao cientista enxergar as células, como a Carla colocou aí de primeira mão, porque temos outra resposta ainda na número 2, onde complementa um pouquinho. É porque às vezes eles complicam esse material, às vezes complica o que poderia deixar para mais adiante.
E então, olha lá, enxergar as células é o termo regido, que é um objeto direto. Então, nós temos ao cientista, o termo regido, e só tem que acrescentar aí, objeto indireto. O termo, outro termo regido, enxergar as células, que é um objeto direto. Permite o quê? Enxergar as células. Permite a quem? Ao cientista. E ainda nesta mesma frase, né, esse verbo enxergar também coloca como um termo regente. Olha que interessante, para confundir a cabecinha de vocês. Enxergar como termo regente e as células como termo regido. Termo regente, no caso, é um verbo transitivo direto. As células aqui, no caso, um objeto direto, como estava lá em cima também, tá? Agora, vamos para o número 4. Quem fez a número 4, vai me dizendo aí para poder responder. A número 2, a letra B, eu esqueci de pedir para vocês fazerem. Como eu não pedi, daqui a pouquinho a gente volta nela, tá? Número 4. Os verbos podem assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto em que são empregados, o que envolve também mudanças de transitividade. Olha que a gente já conversou sobre isso, depende do contexto. Associe os sentidos do verbo pagar, relacionando-os corretamente às análises a seguir. Então, na primeira, João pagou aos seus credores. Segundo, após muitos convites, João pagou uma visita. Terceiro, João pagou os erros cometidos. Espera aí que tem alguém no bate-papo aqui, de repente quer responder. Só um minuto, pessoal. A Alice aqui quer responder. Então, a Alice disse que a resposta é letra B primeiro, vamos ver. Na B, após muitos convites, João pagou uma visita. O verbo é transitivo direto e possui o sentido de compensar de maneira equivalente, de retribuir. Então, é só mesmo ver o sentido. O verbo pagar, eu não dei para vocês na regência verbal, dei, alunos? Dei o verbo pagar para vocês copiarem no caderno? Acho que não, hein? Vejam aí se eu dei. Alguém pode ver, por favor? Alguém pode ver se eu dei o verbo pagar na regência verbal? Não. Não, né, Kalena? Então, Não. aqui depois vocês podem acrescentar, que já que apareceu no material, tá vendo como é que o material pega a gente? Não deu no quadrinho para vocês e cobrou aqui, como eu vi que cobrou o verbo visar também na outra página, num outro exercício. Então, é bom vocês acrescentarem no caderno de vocês, tá? O verbo pagar, pode até pegar o exemplo. É transitivo direto no sentido de retribuir. Então, aí coloquem um exemplo. A Alice disse que a segunda é a letra A. A letra A é João pagou aos seus credores. Então, o verbo pagar, dentro desta regência, dentro desse sentido, ele possui o sentido de restituir a alguém uma quantia devida. Então, o verbo é transitivo indireto. Então, o verbo pagar, no sentido de retribuir, é transitivo direto. O verbo pagar, no sentido de restituir a alguém uma quantia devida, ele é transitivo indireto. É isso aí que tem que copiar no caderno, tá? A terceira, a Alice diz que a resposta é a letra C. A letra C é João pagou os erros cometidos. Então, o verbo pagar, dentro desse contexto, no sentido de sofrer uma penalidade, de padecer, ele é transitivo direto. Pagou o quê? Os erros cometidos. Então, aqui nós temos o verbo pagar com 3 sentidos, no caso, regências, né? Os termos regidos sendo com transitivo direto, sem preposição, e o termo regido com preposição. Então, eu peço a vocês que acrescentem no caderno da regência verbal o verbo pagar. Muito bem. Número 5, temos uma tira. Quem pode ler essa tira rapidinho, por favor? Olha ela aí. Posso ler? Pode. Diga, Giovana. Era uma vez... Espere. O que foi?
Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Este livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Ai, meu Deus do céu, isso é criança, né? E questionadora essa criança, tá? Aí nós temos no último quadrinho o verbo assistir. Olha que a gente falou aí, a gente leu na apostila. O verbo assistir tem vários sentidos. Então, virando a página, com base na tira, responda aos itens a seguir. Eu não vou virar a página ainda não, tá? Porque senão vocês vão ver a resposta. Na letra A, no último quadrinho, Calvin diz: podemos assistir ao vídeo? Nessa frase, a regência do verbo assistir está de acordo com a norma padrão da língua? Justifique. Quem quer responder? Tá Posso fácil? falar? Pode. Eu coloquei que sim. O verbo assistir, no sentido de ver, rege a preposição a. Muito bem, o verbo assistir. Isso que vocês têm que explicar em regência verbal. Por isso que eu disse que vocês têm que saber aquela listinha, conhecer as regras. Difícil? É. Falei que isso aí vocês vão rever no 9º ano e mais especificamente em todo o ensino médio, tá, pessoal? Tanto regência verbal, quanto regência nominal, quanto concordância nominal e concordância verbal, isso aí é só o início no 8º ano. Por isso que eles colocam com poucos exemplos no material. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a transitividade indireta, ou seja, pede preposição, e no caso a preposição a. Eu vou assistir ao filme, não eu vou assistir o filme, tá? A gente fala muito errado, até por desconhecer algumas regras, ou na hora de falar, a gente vai no informal e vai na rapidez, mas na hora da escrita tem que prestar muita atenção no como a gente escreve, a forma como escreve, usando a regência correta, tá? Voltando aqui na Letícia. Letícia, deu para você assistir a videoaula? Você conseguiu acessar lá na plataforma para assistir ou ainda não? Sim. Sim? Alguém mais da turma assistiu? Lembrando que o capítulo 13 na videoaula, é o 13 que nós estamos, né? Toda vez eu tenho dúvida, cada turma eu estou num capítulo 13. No capítulo 13, eu acho que tem 4 partes ou 5 partes. Aí vocês vão vendo qual é a parte específica de regência verbal, que logo quando vocês clicam em parte, vamos dizer assim, parte 3, aí aparece na tela, se vai falar sobre regência nominal ou regência verbal, aí dá só para vocês acompanharem. Importante vocês assistirem também a videoaula que tem lá, ok? Então, vamos à letra B. Crie uma frase com o verbo assistir em um sentido diferente. Então, não pode ser no sentido de ver, hein? O verbo assistir tem vários sentidos, que foi empregado na tirinha. Depois, indique o sentido e a transitividade assumidos pelo verbo no contexto da frase. Então, vamos lá, ó. O verbo assistir tem no sentido de ver, mas não pode ser esse, tem no sentido de morar, tem no sentido de cuidar de uma pessoa, tem um outro sentido também de ser da competência, né, de alguém. Então, é isso aí que vocês teriam que olhar lá no quadrinho, que eu não me lembro a página, lá para trás, deixa eu ver, no sentido assistir. Na página 59 e 60, tem o sentido do verbo assistir. Então, vamos lá. Quem ainda não falou, que quer dar a sua resposta, que criou a sua frase. Lembrando que tem que colocar a frase e dizer em que sentido ele está e a transitividade. Vamos, alunos, não demorem, por favor, que o nosso tempo é cronometrado. Vamos ver no bate-papo aqui. Alessandra. Oi. Peraí. Só um instantinho. Deixa eu responder aqui a Letícia.
Só vi uma videoaula de 8 minutos, eu não me lembro quantos minutos. Você não achou? E não achou outra? Você não viu? Foi com uma professora que você assistiu? Não lembro o nome dela. Foi com uma professora que, quando entra no aplicativo e coloca em videoaulas, todo capítulo só tem uma. Aí eu até conferi agora, o de português, capítulo 13, só tem 8 minutos. Ué, E são só... e não tem várias partes, não? Não, só um. Ué, então depois eu dou uma outra olhadinha, porque o que eu assisto lá na plataforma mesmo, eu vou em aula online, eu acho. Eu não vou, eu acho que eu vou porque tem vídeo aula e tem aula online, não é? Depois eu dou uma olhadinha, Letícia, no intervalo aí, porque eu não me lembro. Só sei que eu acesso sempre. Nessa é uma outra professora, eu não lembro o nome. Eu vou ver direitinho o nome e como que eu acesso. E depois eu te falo na última aula, tá, minha lindeza? Porque é importante vocês assistirem e acompanharem essa videoaula aí, tá? Então, vamos lá. Quem que disse que quer falar? Eu quem? Eu tenho certeza que uns 7 alunos querem falar, ou 8 alunos. Sonho, né? Vamos lá. Quem vai responder, gente? Rapidinho, por favor. Alessandra. Vai, Letícia, leia a sua, diga. Eu coloquei, ele assiste em Recife. Assistir no sentido de morar em algum lugar. Verbo intransitivo. Joia! Então, a Letícia deu um exemplo de verbo intransitivo, no sentido de residir, de morar. Alguém colocou no sentido de cuidar de uma pessoa, para ser um verbo transitivo direto. Eu coloquei, Sandra. Opa, então diga aí, Yasmin. Eu coloquei, há algum médico que possa assistir esse paciente? Ok. Transitivo direto no sentido de socorrer, ajudar, cuidar. Perfeito, minhas duas aí alunas, Letícia e Yasmin, que responderam. Tem mais um que tenha feito no sentido de ser da competência de alguém, utilizando a preposição a como verbo transitivo indireto. Alguém criou a frase assim. Olha, a regência verbal é por aí, tá, gente? Por isso que vocês têm que saber a transitividade e o sentido que o verbo apresenta, ou que pode apresentar no contexto, na oração. Então, alguém fez com outro sentido do verbo assistir, para a gente não perder muito tempo, que eu tenho que ir adiante. Já estou correndo contra o tempo, já apareceu a caixinha de 10 minutos. Meu Deus, vamos lá. Vamos agora ao número 6. Vamos fazer o 6 e eu paro para a chamada, tá? Ai, meu Deus, aí eu mostrando a resposta. Não vale, vocês não viram nada. Assinale a alternativa adequada quanto à regência verbal. Qual a letra que foi assinalada aí? Letra D. Letra? D. D de dado, ok, onde tem aspirar aquela fumaça o fez adoecer. É a letra D, certinho. Agora está pedindo as outras letras para vocês explicarem a regência. Então, nas demais letras estão todas erradas, estão todas incorretas, claro, né? Pela lógica. E o que me preocupou foi ali, apareceu na letra B de bola, o verbo visar. O verbo visar não apresenta na apostila de vocês. Então, eu não sei se alguém teve a curiosidade de pesquisar. Num dicionário sempre vem o significado, né? Asepsia, o significado e acepção, aliás, o significado e com isso a transitividade do verbo. Não sei se alguém teve a curiosidade para poder responder a letra B de bola. Então, vamos responder a letra A. O verbo aspirar, qual seria o sentido correto? Desejar. No sentido de desejar, ele é transitivo? Indireto. Indireto. Então, era essa a resposta na letra A. Já aparece aí para vocês, tá? Então, na letra A, o verbo, no caso, aspirar, tem o sentido de desejar e que é transitivo indireto. Na letra B, que aparece o verbo visar, que está errado ali. Então, visar, ele tem sentido de... E agora? Ter por objetivo. De ter por objetivo. Então, ele visava ali nesse contexto, no sentido de ter por objetivo. E o transitivo é?
Indireto. Indireto. O verbo visar também pode ter o sentido de mirar. Ó. Ele visou o alvo, então ele mirou, aí seria transitivo direto, tá? Não é nesse caso aí. O visar aí é no sentido de ter por objetivo, e ele é transitivo indireto. Na letra C, o verbo assistir, que vocês sabem. Por que que está errado aí? Tem sentido de auxiliar. Ele tem o sentido de auxiliar, né? De cuidar de alguém. E ele deveria ser transitivo direto. E ele é transitivo direto, deveria ser aqui, então, transitivo direto, por isso que está errado aí. Ok. E na letra E, o verbo assistir tem sentido de quê aí? Presenciar? De presenciar, de ver, de observar. Então, é que transitividade? Quanto à transitividade, ele seria o quê? Indireto. Então, aí tem a explicação de todas as frases quanto à regência. Perceberam o que vocês têm que saber dentro de regência verbal? Então, tem que saber a transitividade do verbo e o sentido que aquele verbo tem na oração. Isso é regência verbal, tá? Eu vou dar uma paradinha para a chamada, rapidinho. Vamos lá. Hoje é dia 26. Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Presente. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. O Arthur Rios é no bate-papo. Ok, Arthur. Carla. Presente. Davi. Davi não está, né? Nem a Emanuele. Bom, pelo menos não entraram. Gabriel Zanetti. Zanetti entrou. Ok. Gabriel Góes. Góes também entrou. Não sei se ele permaneceu. Gabriel Góes, Gabriel Vieira. Presente. O Góes presente, o Vieira presente. Ok. Giovana. Presente. Gustavo. Gustavo permanece aí? Gustavo entrou. Vocês estão vendo aí se ele permanece? Põe no bate-papo se você não tem microfone, Gustavo. Isabela. Presente. João Guilherme. João Guilherme. O João Nilo e o José Haroldo não entraram. Falta o Gustavo, o João Guilherme responderem a chamada. José Mateus. Opa, João Guilherme é presente. Então, falta quem que eu falei? O Gustavo. Falta o Gustavo. José Mateus. José Mateus. Júlia. O José Mateus, ok. Júlia. Ok. Calena. Aqui. Letícia. Presente. Lucas. Ok. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Ok. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. A Mariana não havia entrar, não coloquei aqui presença para ela, acredito que ela não esteja mesmo. Nicolas, presente, ok. Thalita. Presente, professora. Ok. Vitor Hugo não, Ian também não. Yasmin. Presente. E o Gustavo, vocês estão vendo o Gustavo aí? Alguém pode dar uma olhadinha se ele... Ele está presente. Está presente, mas não respondeu presença. Gustavo, se está me ouvindo, precisa colocar no bate-papo, hein? Alunos com câmera ligada. Arthur Noronha, Carla, Giovana, Letícia e a Yasmin. Poucos alunos, hein? Poucos. Agora, participação em respostas da tarefa. Carla, Giovana, Calena, Letícia e Yasmin. Eu queria tanto, além desses, escutar outros nomes, ou melhor, eu falar outros nomes, né?
não fico muito satisfeita em relação a isso, não. Fico feliz pelos meus alunos participantes, mas fico triste com aqueles que também poderiam participar e que ficam silenciosos. Vamos terminar esta aqui, vamos fazer juntos a número 7. Olhem bem, leia as frases a seguir e responda o que se pede. Fábio aspirou o perfume das flores. Olha, o verbo aspirar aí, vejam se é o mesmo sentido. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Então, vocês têm que olhar lá no quadrinho do verbo aspirar e vejam para tentar responder uma alternativa aí, ó. Em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma padrão, marque a alternativa correta. Então, vejam aí qual que vocês acham para a gente concluir regência verbal. E tem só mais uma questão, mas que eu posso deixar para uma outra hora, tá? Vejam qual vocês acham. A C? É a letra C. Muito bem, Kalena. Olha, as sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma padrão. Olha na primeira, aspirou o perfume das flores. Esse aspirar no sentido de respirar é transitivo direto, tá certo? Então, aspirou o quê? Alguma coisa ele aspirou, o perfume das flores. Já a segunda, o candidato aspirava aí no sentido de desejar, né? Não tem o mesmo sentido, são sentidos diferentes. Então, regências diferentes, mas os dois estão corretos. Aspirava a quê? Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de desejar. Então, é um termo preposicionado, é um transitivo indireto. Portanto, só poderia ser a letra C, ok? Como a alternativa correta. Na primeira, 1 e 2 estão corretas, porém, 1 e 2 estão corretos, mas olha a justificativa da letra A. Em 2, é possível apagar a preposição a? Não posso, porque se o verbo aspirar no sentido de desejar, ele só pode ser transitivo e indireto, não poderia ser a letra A, de jeito nenhum. A B, Oi? Eu fiquei com dúvida em uma coisa na sentença 2. Hum. Esse a antes de tal vaga, como eu identifico se ele vai ser preposição ou artigo? Porque a hora que eu bati o olho, eu vi ele como um artigo.